Olá, tudo bem? Eu vim aqui contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Meu nome é Natane, eu era da comunidade da Graça de Suzano, né? Hoje eu resido com meu esposo aqui em Maringá. Eu vou contar de uma forma resumida, porque é muita coisa, mas vamos lá. Eu vim de uma família espírita, a minha avó, né, era porque já faleceu, era mãe de santo, então a gente sempre teve na família essa questão do espiritismo muito presente. Eu passei a minha vida toda no kardecismo, mas tinha culturalmente as questões das obrigações dela com o santo, então levar doce, né, acender vela, enfim, todas essas coisas culturalmente era da nossa família. Todas as pessoas da família do meu pai são espíritas, né, dessa linhagem da Umbanda. E quando eu tinha 25 anos, eu conheci o Gabriel e a gente começou a namorar. Até então eu não tive contato com a Bíblia, não tinha contato com outra religião que não fosse o espiritismo. Ouvia falar, mas nunca me aprofundei no assunto porque eu realmente gostava do espiritismo e pra mim aquilo ali é que era o certo. Conheci o Gabriel e ele começou a orar pela minha conversão, né? Nós começamos a namorar, ele começou a orar, ele junto com o Fauzi, com a Priscila e mais algumas pessoas, o Valtinho, e eu me converti em novembro de 2017. E aí a minha vida com Deus começou a andar. Quando foi em setembro de 2018, dia 23 de setembro de 2018, o pastor Marcos Marciano ele foi na igreja de Suzano fazer um culto por cura. E eu, naquele dia, fui curada da coluna. Para vocês entenderem um pouquinho, eu com 13 anos descobri que eu tinha escoliose dorso lombar em S. Né? A minha coluna, em vez de ser reta, ela era exatamente um S. E por conta dessa escoliose, eu usei um colete que chama Milwaukee por bastante tempo. Fiz 2 anos de RPG 3 vezes por semana. E com 17 anos eu operei a primeira vez. Coloquei 12 parafusos e 6 hastes. Com 19 anos, rejeitou. Um dos parafusos entrou no nervo e o médico precisou tirar tudo. Quando, na verdade, isso foi um erro médico, porque ele teria que ter tirado só o que rejeitou. Mas ele acabou que ele tirou tudo. E nesse dia, né, que eu fui curada da coluna, eu tive uma experiência com Deus magnífica, né, onde Deus realmente falou comigo. Eu que acreditava que isso não era possível, né, que vinha lá das minhas crenças, que a gente não tinha merecimento para falar com Deus, que eu nunca na vida, nem na vida pré-morte, nem na vida pós-morte falaria com Deus. Deus falou comigo, me chamou pelo nome, me falou várias coisas sobre a minha vida pessoal. Nessa experiência que durou mais de 1 hora, acredito que bem mais, não tenho noção do tempo. Eu sei que todo mundo foi embora da igreja e a gente continuou lá. E uma das coisas que ele disse foi que eu seria mãe. E aí é outro milagre. Porque quando eu tinha de 12 para 13 anos, eu não desenvolvia que nem as meninas normais desenvolviam. Eu tenho uma prima que a gente tem a mesma idade. E ela já tinha seio, já tinha formado os pelos no corpo dela, e já tinha formado o corpo de mulher e o meu não. E aquilo me incomodava muito, então o meu pai me levou ao médico. E a médica disse que eu não tinha o ovário esquerdo, né? E que o ovário direito ele não funcionava de uma forma correta e o meu útero não estava desenvolvido. Então, o que ela faria? Ela me daria um remédio para começar a desenvolver isso para eu conseguir menstruar. Mas que ser mãe, eu teria que fazer um tratamento. Ela não foi muito específica naquela época, até por conta da minha idade, mas deixou claro que isso seria um fato muito difícil de acontecer. Ok. Deus disse que eu seria mãe. Quando entramos no ano de 2019, foi um ano muito difícil, por vários motivos para mim e para o meu esposo, principalmente profissional. Nossa vida mudou da água para o vinho, literalmente, e a gente teve que depender de Deus totalmente. Quando a gente tinha uma vida totalmente confortável, veio as provações e a gente teve que depender de Deus, totalmente, sabe? Então, quando tudo que você tem é por conta de Deus. Deus começou a fazer vários milagres na nossa vida. E em maio de 2019, eu descobri que estava grávida. E eu pensei, começou as promessas de Deus a se cumprir. Em julho, eu perdi o bebê. E eu não entendia, porque Deus falou que eu ia ser mãe, e eu perdi o bebê. E a médica, quando me diagnosticou que eu havia perdido o bebê, ela me disse assim, com essas palavras, olha, desiste. Você não vai ser mãe. Para você ser mãe, você tem que fazer um tratamento muito longo, isso vai gerar várias coisas, desiste. Se você engravidar, o que não é o caso, porque o seu ovário esquerdo não existe, o direito não funciona direito, você vai perder porque você não segura. E eu saí de lá totalmente arrasada. Passei por momentos muito difíceis, como vocês podem imaginar, porque era o meu sonho. E o Gabriel até queria que a gente fizesse o tratamento, depois a gente procurou o tratamento, e eu não queria, porque eu sabia o quão é frustrante todo mês você esperar uma notícia que você está grávida e não ter, e isso se arrastar. O tratamento é muito frustrante. Não que o tratamento não funcione, que Deus não possa curar através do tratamento. Acredito que sim, tenho certeza que sim, se Ele quiser. Mas pra mim, naquele momento, eu não achava viável, porque eu sabia que meu nível de frustração estava muito baixo. E que se eu me submetesse a uma coisa dessa,
eu ia ficar muito depressiva e pra mim, então, não tinha jeito. Bom, um dia orando, Deus mandou eu e meu esposo sairmos da onde a gente estava e ir embora. O Gabriel recebeu uma proposta de emprego em Maringá, no Paraná, e a gente, com a cara e com a coragem, veio pra cá. Com a cara e com a coragem e com a palavra de Deus. Nós viemos pra cá, o Gabriel veio um pouco antes, eu vim em setembro. Quando foi em dezembro, meu pai começou a ter umas dores na perna, muito forte. Meu pai, teimoso, militar teimoso, que achava que sabia de tudo da vida, não queria ir ao médico. Até que teve um dia que não teve jeito e o resgate precisou buscar ele para ir ao médico. Meu pai, ele internou na sexta-feira, no hospital em Mogi das Cruzes. Na segunda eu fui para São Paulo, porque daí me contaram o real caso dele, que era grave. Fui para São Paulo, cheguei em São Paulo, meu pai estava muito mal. Eu nunca vi meu pai daquele jeito. E o meu pai, para vocês terem ideia, era aquele espírita fervoroso, vamos dizer assim. Né? Ele não abria mão das suas convicções. Inclusive, quando eu me batizei, ele falou que foi o maior golpe que eu dei nele, para a vida. E eu e o Gabriel já vimos fazendo trabalho por ele, orando pela salvação da minha família inteira, mas principalmente dele. Fizemos casa de paz na casa dele enquanto estávamos em São Paulo. Ele estava muito mais aberto para ouvir sobre Deus e a Bíblia, porque não conhecia também, assim como eu não conhecia antes. E na quarta-feira, o Valtinho foi fazer uma visita a ele e meu pai aceitou Jesus de manhã. De manhã, no dia 18 de dezembro, meu pai aceitou Jesus. Nós fomos embora e eu já sabia que ele estava muito mal. E eu já tinha suspeita de estar grávida porque eu estava atrasada e resolvi fazer o exame. Eu e o Gabriel tinha combinado que eu não faria o exame em São Paulo, mas devido às consequências, né, a situação do meu pai, nós fomos fazer o exame. Deu positivo, eu estava grávida. Voltei à tarde para contar para meu pai que eu estava grávida. Foi a última manifestação do meu pai. À noite meu pai faleceu. 12 horas após ele aceitar Jesus, meu pai faleceu. E aí começou, né, todo o tumulto que vocês podem imaginar com a perda dele, que para mim foi uma coisa muito sofrida, né, inesperada. Meu pai tinha só 56 anos. Fiz o exame no sábado, fui fazer um ultrassom, porque a minha irmã achou que eu pudesse ter perdido o bebê por conta de todas as emoções. Eu também. No ultrassom, disse que o bebê estava lá. E o médico falou exatamente essa frase: olha, pode ser 1, 2 ou 4. E eu fiquei pensando, 1, 2 ou 4? O Gabriel falou pra mim: para de pôr essas coisas na sua cabeça aqui. Ele deve ter achado o saco embrionário muito grande. E falou: repete a ultrassom daqui a 2 semanas. Só que por conta dessa questão do meu pai, eu tinha muita coisa para resolver em São Paulo. Precisei vir embora e voltar para São Paulo para resolver as questões burocráticas da morte dele. E quando eu voltei para Maringá, eu consegui fazer o exame. E aí apareceram que eram 2 bebês. Né? Eles, para vocês terem ideia, eles têm 3 dias de diferença de fecundação. Eu vou explicar um pouquinho biologicamente o que aconteceu. Eu ovulei um dia, depois de 3 dias eu ovulei de novo. Agora, como que uma pessoa que não tem um ovário e o outro ovário está totalmente comprometido, ovula 2 vezes em um mês? Ovular uma vez já é estranho. Eu ovulei 2 vezes. E a médica tinha me dito, né, que eu não teria bebê, que isso seria impossível, que eu não geraria de jeito nenhum. E se eu gerasse, não segurava. Estou aqui com quase 20 semanas de gestação, de 2 bebês. Né? É claro, com a coluna, né, que foi curada, mas eu ainda tenho a questão da cirurgia da coluna, então ela é muito rígida para abrir, né? E aí eu sinto um pouco de dor, claro, porque o meu corpo está mudando muito rápido, mas eu não tenho nenhuma complicação. Os médicos disseram que eu podia ter diabetes gestacional. Não tenho. Os médicos disseram que eu podia ter pressão alta gestacional. Não tenho. Os médicos disseram que eu poderia ter que ficar de repouso porque eu não seguraria e teria que tomar remédio. Não tenho. O meu útero não está fechado. Viu, gente? Quando os médicos eles mexem lá, eles percebem que ele tem um espacinho aberto porque ele não fecha mesmo. Mas como eu digo pro Gabriel, eu acho que o Espírito Santo tá com a mão lá embaixo porque eles não saem. E eu tenho até aqui, acho que não vai dar pra vocês lerem, mas aqui no exame diz: ovário esquerdo não visualizado e ovário direito contendo cisto de corpo lúteo. Ou seja, o direito realmente ele tem problema e o esquerdo ele não existe. E eu creio, eu tenho certeza que tudo isso, né, são as promessas de Deus que estão se cumprindo na nossa vida. Muito obrigada pela atenção de vocês.